Daqui a pouco, aqui em Conjuntura, a gente vai conversar com Paulo Roberto Canizaro, ele que é consultor de empresas, advogado e escritor, dentre outras atribuições. A partir de agora, nós conversamos com Vinícius Palmeira, presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, órgão da Prefeitura de Maceió, que equivale à Secretaria Municipal de Cultura. Vinícius, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Obrigado a você pelo convite, Flávio. Bom, você há pouco dias esteve na Câmara dos Deputados em Brasília, numa sessão solene para a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Cinema e do Audiovisual Brasileiro. O que é que muda a situação atual com essa frente? Qual é a sua expectativa? Bom, o que pretende mudar talvez seja o mais adequado nessa situação. A frente ela foi criada para dar sustentabilidade política dentro de uma grande discussão na Câmara para a regulamentação de algumas questões do audiovisual brasileiro, sobretudo o que diz respeito ao uso do audiovisual na internet, como é que agora, quais são as novas regras. Porém, ao tentar, a frente ela é construída porque atualmente nós estamos com um ataque muito grave com relação a uma das poucas ecossistemas nossos de gestão que funciona nesse país, que é o audiovisual. Isso porque o audiovisual não depende do Tesouro Nacional para fazer os seus aportes e o seu investimento em cinema no Brasil. Por que ele não depende do Tesouro Nacional? Porque existe uma contribuição chamada Codecine, que a cada vez que você usa uma mídia, que você usa a telefonia, que você usa imagens ou acesso à TV, seja fechada ou aberta, as empresas distribuidoras desses serviços são obrigadas a recolher um pequeno percentual que forma o fundo setorial do audiovisual. Então, esse fundo ele é totalmente independente, ele tem mais de R$1 bilhão e ele serve para financiar o cinema no Brasil e para os arranjos regionais, como é no nosso caso aqui, nós temos um arranjo regional para cinema em torno de 15 milhões, dos quais é 1 milhão para Arapiraca, 6 milhões aqui para a cidade de Maceió e 8 milhões para o governo do estado. Então, esse é o arranjo regional para cinema. Ô Vinícius, e quem é que decide sobre a liberação de recursos desse fundo? Ancine, que está no centro da discussão e que esteve agora recentemente também alvejada por questões de gestão interna e uma tentativa de mudança e de perda da autonomia dessa agência no âmbito do governo federal. Então, hoje o país luta para que essa autonomia continue sendo dada, que as discussões com relação ao Codecine e ao próprio sistema que alimenta e financia o cinema brasileiro seja conservado, seja mantido, porque ele é bem sucedido e provoca mudanças enormes. Para você ter ideia, é uma cadeia produtiva com 330 mil pessoas que trabalham diretamente recebendo recursos do cinema no Brasil. Então, é uma atividade hoje que tem a sua significância no nosso PIB e que não pode ser desmantelada da noite para o dia. Ela é alvo também de censura, porque ela está ligada à criação. E a criação no Brasil hoje há uma tentativa ideológica e moralista de reprimi-la para novos padrões conservadores de pensamento. Então, não se pode imaginar que a arte, que a cultura se desenvolva em ambientes de censura, em ambiente de restrição da criação. Ao contrário, isso é uma cadeia produtiva, criativa, de alto poder econômico. Então, hoje, o que acontece? A Frente Nacional Parlamentar, criada pelo deputado Tadeu Alencar e com os deputados Lídice da Mata e Molon, quer exatamente discutir toda a cadeia produtiva do audiovisual e a sua regulamentação de uso, sobretudo do uso da internet, do uso do audiovisual pela internet. Isso aí é uma das grandes questões que estão hoje em aberto. Ô Vinícius, como é que se dá essa, vamos chamar de a volta da censura? Quem é que exercita isso? Olha, o que se vê é que várias unidades do atual governo se manifestam nesse sentido. Primeiro, há uma tentativa bem clara
de se travar o pensamento, as coisas que estão ligadas à cultura, ao pensamento, à ciência e tecnologia. Tudo que de uma maneira tenha a liberdade de ser trabalhado hoje está sob um ataque. Um ataque eu considero inadequado porque muitas vezes isso está atingindo atividades econômicas, como no caso do cinema, por conta de uma adequação de regras ou de conduta da sociedade. Então, isso é um retrocesso muito grande. O Brasil já passou por isso, no período de ditadura militar, e até prova em contrário, nós não estamos na ditadura, estamos no governo que é eleito. Então, não vejo sentido em se criar regras de censura e impedir o desenvolvimento da cultura e das artes através desse tipo de atitude. Então, ainda mais quando ela vem com caráter de repressora e inibidora de atividade cultural. No caso do cinema, nós hoje temos uma atividade extremamente pujante. O Brasil produz hoje quase 200 filmes por ano, isso é uma marca histórica. Os arranjos regionais, por exemplo, permitem que cidades como a nossa, estados como o nosso, recebam recursos que vêm do Fundo Nacional de Cultura, desde que o governo se manifeste a favor de um pagamento de uma contrapartida. Por exemplo, no caso aqui de Maceió, nós estamos investindo R$1 milhão e estamos recebendo mais 5 milhões. Então, nós estamos com um edital de 6 milhões, financiado por esse fundo que eu aqui citei, o Fundo Setorial do Audiovisual. E o que é que ele vai trazer de concreto? Agora acabamos de fazer um julgamento com cineastas e artistas e profissionais do audiovisual de todo o Brasil. 9 julgadores estiveram aqui nesse final de semana em Maceió e julgaram 3 novos longas-metragens para a cidade, mais 12 curtas, 3 telefilmes, mais capacitações e cineclubes. Então, é um conjunto de ações para execução nos próximos 2 anos que vai colocar na nossa economia 6 milhões de reais. Então, isso é extremamente significativo. Nós não teríamos essa oportunidade não fosse um Fundo Nacional que captasse recurso de uma contribuição dada do próprio setor. Então, é um sistema que, inclusive, paga imposto e é retroalimentado. Então, tentar destruir algo dessa monta é, no mínimo, burrice, porque nós estamos num país que tem um déficit de emprego muito grande e não pode ser uma atividade econômica dessa monta ser destruída, né? E, por isso, a Frente Nacional Parlamentar, formada por diversos partidos, ela é suprapartidária e ela vai atuar exatamente na regulamentação e nos grandes debates nacional do audiovisual em Brasília. Bom, vamos agora para umas questões pontuais. Sobre o fórum técnico para definir os marcos simbólicos da cidade de Maceió, o que você poderia nos dizer a respeito? Olha, talvez eu não seja a pessoa mais ainda preparada para essa discussão, porque isso ainda está em questão e debate, e as áreas de infraestrutura estão bem à frente dessa discussão, muito mais do que na área da cultura. Essas questões passam, às vezes, por uma avaliação mais técnica, mais cuidadosa. Eu hoje não me sinto muito à vontade para passar maiores informações, porque, como eu disse, a gente não está tão dentro dela. Passa hoje por uma discussão na infraestrutura que ainda vai chegar até nós. Então, realmente, não saberia dizer a você muito do avanço que isso hoje tem. Mas sabemos que as questões de patrimônio, a gente tem tentado ter uma atenção redobrada a elas. E a participação da Prefeitura na Bienal Internacional do Livro, que vai ser agora em novembro? Isso vai ser uma ação muito importante junto com a universidade, que já vem sendo trabalhada há quase um ano, durante o decorrer de todo um ano, com a universidade, com a diretora da Edufal, Elvira Barreto, que tem, com a equipe de produção, se une aos nossos esforços para trazer uma Bienal diferente. Uma Bienal que acontece no bairro de Jaraguá, pelas ruas, pelos equipamentos que o próprio bairro tem. É uma atividade extremamente importante, ela também tem um caráter econômico muito forte. A educação, por exemplo, confere à sua rede de alunos os vales livros, que permitem que as crianças que visitem a Bienal
faça aquisição de obras, que façam aquisição de livros. E os livreiros, por sua vez, já estão preparados para receber essas crianças e trabalharem nessa venda de livros de uma maneira extremamente educativa. A Bienal ela tem uma abrangência enorme no estado, porque nós recebemos de todos os municípios visitação. É um momento importante para a infância, é um momento importante para a estimulação do livro e da leitura. É uma grande atividade de educação e cultural e nós nos sentimos comprometidos e extremamente satisfeitos com essa atividade. A universidade vem tocando isso já em alguns anos, é brilhante a atuação e é bonito de se ver, porque você chega num lugar como o Centro de Convenções, ou como, no caso em Jaraguá, em vários equipamentos, e você vai ver que levas de crianças atentas a um mercado livreiro que muitas vezes está relegado às novas mídias. Nós estamos perdendo leitura em disputa das novas mídias, do uso intensivo da internet, do celular. Então, nossas crianças traz muitas vezes essa deficiência de leitura que um evento desse porte, que mexe economicamente também com a cidade, estimula. A gente tem uma espécie de revés nessa relação da criança com o livro, com a leitura. Qual é o período mesmo da Bienal? De 1 a 10 de novembro, estamos bem próximos, nas próximas 2 semanas, estaremos com a Bienal do Livro aqui em Jaraguá, para todo o estado, para toda a cidade de Maceió. E já aproveito para convidar todos para estarem junto da Bienal. Tem muitas atrações, tem shows, tem toda a programação cultural muito bem montada. 10 dias, imagine quanto isso, né, não aproveito para aqueles que a visitam. Então, convidando todo mundo à Bienal do dia 1º a 10 de novembro. E o que você poderia nos falar a respeito da rede municipal de pontos de cultura, que é uma coisa que você tem abordado de vez em quando? Sim, nós temos uma abordagem muito grande para a cultura na escola. E temos deflagrado diversos programas. Um deles é o Ponto de Cultura, que acaba de ser selecionado as novas 20 instituições que operarão simultaneamente em 40 escolas. Então, qual é o grande mote, qual é a grande história? É você possibilitar que os meninos e meninas no contraturno escolar trabalhem cultura nas suas mais diversas vertentes. Então, você tem teatro, dança, música, canto coral, tem capoeira, tem circo, em diversas escolas. São 20 instituições, como disse, operando em 40 escolas. Isso atinge diretamente a 6 mil meninos e meninas da nossa rede escolar municipal. E o resultado tem sido extremamente benéfico, porque é uma oportunidade de fazer com que a criança fique mais na escola. É um estímulo para a não evasão. Nós temos um problema de déficit muito grande em nossas escolas, no país inteiro, porque às vezes a criança tem uma certa dificuldade de se adaptar àquela rotina escolar, por N motivos. Mas quando você entra com o elemento cultural, com a dança, com a música, isso passa a ser estimulante e ela passa a ter mais vontade de ficar na escola. É uma fórmula muito simples, mas que funciona. Passa a ter mais interesse, passa a ser estimulada, passa a olhar para a escola também como um lugar lúdico de experimento de outras facetas além do ensino formal. Nós temos uma rede de capoeiristas, por exemplo, com 17 capoeiristas operando em diversas escolas, se não me engano, em 10 escolas, e isso também é altamente estimulativo. Esporte e cultura dentro da escola, ao meu ver, é fundamental para a integralização do ensino, para concorrer com isso, para trazer novos olhares e novas perspectivas de estímulo na escola. Então, nós temos tido a felicidade, por exemplo, com a capoeira, inclusive os espíritos mais agitados, que precisam, às vezes, de uma acomodação mais de outra natureza, não é apenas dar castigo, tirar a menina de sala de aula, mas apresentar ele... Uma ação menos repressiva. Né? Menos repressiva, algo que seja mais estimulante, algo que diga, eu tenho vontade de ficar nessa escola. Sobretudo porque, para fazer isso, você só faz em equipe. Você, além de todos esses elementos
que eu descrevi, e tem também o exercício de trabalhar junto com outros, extremamente importante para a vida profissional de qualquer pessoa. Então, você aprender na escola a trabalhar em equipe, a se ajudar, a ser parceiro, é um exercício formativo, tanto quanto é o ensino fundamental. Então, nós apostamos nisso, os resultados têm sido excelentes. Aonde acontece cultura e esporte nas escolas, você tem mais resultado e tem um grupo mais estimulado para o dia a dia escolar. Estamos satisfeitos, vamos investir mais ainda nisso. Vinícius, o que é que você pode nos falar a respeito das mudanças que vão acontecer no Natal dos Fogueiros? Pois é, esse ano, e aí Maceió se prepare para ver o maior Natal de todos os tempos que vai acontecer esse ano. Nós temos uma programação que vai se estender do dia 22 de novembro até o dia, aliás, do dia 23 de novembro até o dia 22 de dezembro. Ela vai ser praticamente contínua, né? Tem dias de menos movimento nas segundas e nas terças-feiras, mas na medida que se aproxima o Natal, ela vai se intensificando. Estamos soltando ainda essa semana um grande edital para captação de 126 grupos que participarão desses festejos. Nós teremos, no dia 22, um grande cortejo com cerca de 5 mil pessoas trajadas, desfilando ali da curva da Ponta Verde, ali na Lagoinhas, indo até a Praça de Multieventos. Praça de Multieventos essa que vai estar estruturada com uma arena gastronômica, numa parceria importantíssima com o turismo. O que nós estamos fazendo é o envelopamento do Natal para o turismo, para encantar as pessoas que nos visitam e para deixar ainda mais encantadas que estão aqui entre nós, nós todos que vivemos em Maceió, e que já nos estamos habituados a um Natal de cores muito bonita. E no dia que a gente for iluminar a cidade para o Natal, virá esse cortejo e uma programação intensa até próximo mesmo do Natal, dos festejos de Natal e de final de ano. Então, que a população se prepare para receber uma coisa muito bonita. Nós queremos criar aqui em Maceió um centro de atenção ao Natal, como se vê em outras cidades do Brasil, e atrair as pessoas para ver a beleza dos nossos folguedos. Por isso que chamamos de Natal dos Folguedos. Temos uma preocupação muito grande com esses folguedos, porque parte deles já se encontra em declínio de atuação, ou seja, os grupos estão se acabando, a gente precisa reforçar isso, né? Porque essa é o nosso tesouro cultural, isso é aquilo que a gente tem de próprio, com as nossas cores, Flávia, esse azul encarnado que a gente sempre exibe. A gente exibe isso porque nós temos muito orgulho, são cores milenares, não são cores que estão entre nós de 10, 20, 30 anos, nem 100 anos. Ela já vem de herança da presença dos mouros na Península Ibérica. Nós fomos colonizados por portugueses que trazem isso para nós. Então, nós defendemos nas nossas tradições cores milenares que queremos deixar isso para o resto da vida, para todo mundo que vier depois de nós. Vinícius, já tem alguma coisa programada com relação ao mês de janeiro? Sempre vocês faziam um evento com as atrações musicais, e esse ano de 2020? Tá? Olha, esse ano de 2020 é um ano onde a gente se despede de um ciclo de 8 anos de governo. Então, a gente tem o compromisso de dar continuidade àquilo que nós disparamos, e principalmente os grandes investimentos que estão sendo feitos nas escolas. E apostamos para esse final de ano muito mais nas festas que estão ligadas à atração de turismo para a cidade, o Natal, o Réveillon, mas deixaremos para o mundo privado o verão. Nós fazemos o verão e achamos que, ao fazer isso, estimulamos o interesse de empresas e de gente que opera nesse vetor. Então, esse ano nós não faremos Maceió Verão, não será nós que faremos isso. Nós estimulamos a que o mundo privado tome a rédea e comece a trabalhar nesse sentido, né? Que as concessões dos espaços urbanos poderão ser abertas para que grupos e empresas atuem nesse sentido. Nós vamos voltar depois, com certeza, a falar mais das nossas ações no Carnaval, na prévia e no Carnaval de Maceió, que a cada dia mais vem aumentando o interesse e vem aumentando as ações na cidade. O verão, a gente vai deixar que o mundo privado tome conta e abra seus portões também para que a nossa população se divirta nessas programações do verão tão buscado aqui de Maceió.
Ok, nosso muito obrigado a Vinícius Palmeira, presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, pela sua presença nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e na volta a gente conversa com Paulo Roberto Canizaro. Até já.